Começando efetivamente, eu sou o Marcelo Coglioni, junto com o Wesley e com o Ivan, a gente vai fazer a mediação desse primeiro workshop. Esse primeiro workshop traz o primeiro conteúdo sobre gestão de atendimento e a gente vai ter conteúdos durante toda a semana, cada um com um tópico diferente, com palestrantes diferentes, todos especialistas em suas áreas, que vão trazer informações importantes para que a gente possa entender o contexto de atendimento, tanto do perfil do gestor, quanto do perfil das pessoas que estão trabalhando em vários comércios. A gente tem dois palestrantes aqui nesse primeiro workshop. O primeiro é o João Cunha, ele é um consultor de empresas, graduado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial. Ele atuou por 23 anos na Telemar, onde foi consultor e supervisor de agência comercial. Já há 20 anos na Cunha Consultoria e Treinamentos, que ele desenvolve para micro, pequena e média. Ele é palestrante, mentor, professor universitário e instrutor de cursos nas áreas administrativas. E o Jonathan Rosa, jornalista formado em comunicação social, ele é diretor de programa de TV, CEO da revista Clínica, diretor de jornalismo da Diamante Rosa Comunicação e especialista em marketing de relacionamento. E como eu falei, os mediadores serão eu, Marcelo Coglioni, o Ivan e o Wesley. O que a gente vai ver hoje no primeiro workshop? A gente vai falar sobre a conscientização do atendimento, então envolve mais o contexto do empresariado em função do que é importante para ele ter e a gestão que ele precisa ter para suas empresas, seus negócios, a abrangência do atendimento e os resultados que ele proporciona. Não, então, aproveitando, né, muito bem complementado aí essa primeira parte pelo que o Ivan disse, a entender a importância e dedicar energia para aquilo, porque para que o empresário se conscientizar, mas não agir de modo a melhorar a qualidade do atendimento, faz com que ele só tenha feito metade do trabalho. E aí, quando nós começamos a falar de atendimento, é importante entender onde começa e onde termina essa experiência e como é que essa abrangência é construída. E o Jonathan citou bastante, bem no final aí, ele citou a importância de ter um processo ágil, porque não é só entender das pessoas, mas é garantir que tenha eficiência, porque as pessoas às vezes são muito boas com pessoas, são simpáticas, mas não são rápidas o suficiente para transmitir uma experiência boa de atendimento. Então eu gostaria aí que o João e o Jonathan nos falassem um pouquinho sobre, primeiro, como definir essa abrangência e os papéis de cada um na organização, e depois como garantir que o atendimento não seja só humano, com carisma e com empatia, mas também com agilidade, sem perder essa leveza de atender bem as pessoas. Então, podemos começar com o João? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Primeiro que atendimento, o Wesley, não tem a ver só com pessoas. Né? Pessoas, o ser humano é um item do atendimento. Atendimento tem a ver até com o mix de produto, o posicionamento que o mix fica nas gôndolas, nas lojas, né? Se tem vaga para estacionar o carro, se não tem, a forma de pagamento. Inclusive, a gente às vezes não percebe, mas durante o processo da venda, tem o ciclo da venda, normalmente o ciclo da venda passa por cinco etapas, 5 fases. O primeiro momento do ciclo da venda é a pré-venda. Depois você tem o segundo momento, que é a venda. Depois você tem a entrega, depois você tem o recebimento e, no final, você tem o pós-venda. E o atendimento passa por todas essas etapas, ele abrange todas essas etapas. Então, a partir do momento que você começa lá a divulgar o teu produto, a tua empresa, numa rede social qualquer, você já está fazendo uma pré-venda. A vitrine da sua loja, a arrumação da sua loja. Tudo isso vai contribuir para essa primeira etapa, que é a pré-venda. E na hora, isso a gente percebe muito. Às vezes as empresas gastam dinheiro com propaganda, divulgam nas redes sociais
Na hora que o cliente chega lá para ter aquela primeira experiência, aí sim que cai naquele item que o atendente não está preparado para isso. Então, todo aquele dinheiro que foi gasto nessa etapa da pré-venda, que é para levar o cliente até a loja, fazer com que ele tenha a primeira experiência com a loja, acaba sendo comprometida. E essa experiência tem sido cada vez mais via virtual. As pessoas estão ainda mais com essa questão aí de não poder ter um grande número de pessoas no estabelecimento, as pessoas estarem com medo de ir até o estabelecimento. O que as pessoas estão fazendo? Estão migrando para o atendimento virtual. Mas o que eu não posso esquecer é que o embasamento, a fundamentação continua a mesma, né? Então, quantas empresas perdem o cliente na entrega? Você já percebeu? Às vezes a pessoa até faz uma boa pré-venda, faz uma boa venda, chega na hora de entregar o produto, pronto, algo deu errado. O que aconteceu? Comprometeu o ciclo da venda. E por que deu errado a entrega? Porque a entrega faz parte do atendimento, a entrega faz parte da venda, né? Então é muito importante a gente entender que atendimento não tem só a ver com pessoas ou não tem só a ver com produto, é um conjunto de itens que faz com que o atendimento tenha sucesso. Por isso que é difícil, porque o atendimento ele envolve pessoas, processos, às vezes envolve terceiros, produtos. Então ele é muito complexo, entendeu? Você vai, por exemplo, no supermercado, por exemplo. Se você chega no supermercado, você chega, acha uma vaga fácil para estacionar seu carro. Você chega lá e encontra todos os produtos que você gostaria de forma fácil. Só que você coloca no carrinho, o carrinho que você está conduzindo está com a roda dura, te leva para outro lado que você não está querendo ir. O atendimento, o carrinho ali começou a comprometer o atendimento. Oi? O carrinho acaba afetando a experiência e compromete todo o ciclo. Exatamente. Porque você não vai lembrar das outras coisas positivas, você vai lembrar daquele itemzinho negativo, aquilo ali que vai ser a pedrinha no sapato, entendeu? Você não lembra, todas as outras coisas positivas que aconteceram, elas se perdem quando algo dá errado. Então, por isso que é importante você estar sempre analisando. E outra coisa importante hoje em dia é você estar de olho no seu cliente, né? Porque toda vez que a expectativa das pessoas mudam, as normas das empresas têm muito a ver com atendimento. Para que existem normas? Para que existem regras? Para atender bem o cliente. Então, quando aquela norma, aquela regra não está atendendo, porque quando muda a necessidade das pessoas, quando muda a expectativa das pessoas, as normas, as regras têm que ser mudadas também. Então, nesse momento, agora, eu digo muito o seguinte, fica de olho no teu cliente. Como é que ele está? O que ele está pensando? O Corleone falou agora há pouco, ouça o seu cliente, né? Estimule a falar, né? Eu costumo dizer que em atendimento, a reclamação é muito bem-vinda no atendimento, porque a reclamação é uma consultoria de graça que a gente tem. Muitas vezes, o cliente quer reclamar e eu não estou disposto a ouvir a reclamação dele. Muitas vezes, o proprietário, o funcionário, ele fica dando justificativas. Então, quer dizer, quem justifica não quer mudar, não quer pensar, não quer refletir. Então, é muito importante você ouvir, principalmente, as reclamações, as sugestões, as dicas, né? Porque todo mundo que reclama... lembrar, né, Oi? João? É bom a gente lembrar que o bom cliente é aquele que reclama. O problema está naquele que não reclama. Ele só leva o dinheiro dele para gastar em outro lugar. Exatamente, porque às vezes quando eu vou fazer um trabalho numa empresa, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, como é que está o índice de reclamação aqui? Aí às vezes o proprietário fala para mim o seguinte, não, até que eles não reclamam muito, você vai lá ver o faturamento da empresa está caindo. Por quê? Porque está comprando em outro lugar. É a forma que o cliente encontrou de reclamar, não? É porque eu tenho uma dica, eu tenho uma máxima que é o seguinte, o cliente que reclama, ele reclama porque quer continuar comprando, né? Eu falo muito o seguinte, ó, se a mulher está reclamando que o marido está bebendo muito, está chegando tarde em casa, o que ela está querendo? Continuar casada, continuar comprando, né? Por aí. Perfeito, boa analogia. Jonathan, você pode complementar essa resposta, por favor, nos contar um pouquinho de como você entende a abrangência do atendimento e do ciclo de vendas? Olha, ainda só aproveitando essa
essa brecha aí do João Cunha com relação às reclamações, tem uma barraquinha aqui, ó, de milho, que vende milho em Águas da Prata, tem uma plaquinha escrita a seguinte frase: gostou, conte para os amigos. Não gostou, fale para a gente. Né? Ou seja, o que ele quer ouvir é a oportunidade de melhorar. Né? E se você gostou, fale para os próximos, assim mais clientes virão. A abrangência ela é fundamental quando o empreendedor compreende que o que ele tem ali é uma máquina de venda e de fazer dinheiro. E quando você cria uma máquina de venda e de fazer dinheiro, não é o dinheiro propriamente dito. Você está resolvendo problemas do maior número de pessoas possível. E eu costumo dizer que o vendedor ele é um portal para uma vida melhor para todo mundo. Então, quando você é atendido por um bom vendedor, ele vai conseguir se aproximar de você, se conectar com você de uma certa maneira. E assim, você vai entregar para ele fatos da sua vida que ele consegue resolver com os produtos que ele tem ali disponível dentro da loja. Tá? E isso é o relacionamento. Quando você consegue extrair do seu cliente aquilo que você precisa para conseguir resolver os problemas dele. E há pouco eu estava prestando consultoria para uma loja de placas automotivas do estado de São Paulo, onde estão trocando essas placas, né? As placas Mercosul agora. E ele tinha uma dificuldade muito grande, que eram os despachantes. Então, ele não vendia para o público final, ele vendia para o despachante, e o despachante vendia para o motorista do carro. Qual era a solução? Encontrar um problema que o despachante tem para você conseguir resolver esse problema e, assim, cativar ele e conseguir vender mais. No varejo, que é a nossa praia aqui, como que você faz isso? O cliente entrou na sua loja e, de repente, vai comprar um presente para a esposa, hipoteticamente. Você vai conseguir apurar desse cliente o que é essa esposa, qual o gosto dessa esposa, que tipo de roupa ela utiliza. E assim, você pode dar exemplos da sua própria vida. Olha, eu comprei isso e deu super certo. Quando você fala de algo que você provou, gostou, deu certo, você tem uma venda praticamente feita. Então, você consegue criar essa proximidade com o seu cliente em qualquer área. Claro que isso demanda vivência, tá? Então, um vendedor novo, novato na empresa, ele precisa de um treinamento muito grande ali para quebrar, além dos preconceitos, trazer um pouquinho de vivência para ele. E aí cabe ao empreendedor, de repente, disponibilizar mecanismos para que a sua equipe possa consumir os produtos que você tem ali disponível. E assim essa equipe vai começar a entender como funciona a sua empresa. E uma vez que o vendedor tiver orgulho do que ele faz, se sentir satisfeito em ver a satisfação do outro, tá? O cara comprou, gostou e deu aquela satisfação muito grande ao ponto de deixar o vendedor realizado, aí você começa a montar uma equipe que vai fazer vendas incríveis, tá? Dentro dessa abrangência, nós temos ali, então, o vendedor, que tem que ter uma comunicação muito grande com o cliente a partir do momento que ele entrou na loja. É uma pessoa que você nunca viu e você tem que criar uma proximidade muito grande com ele para conseguir extrair informações. É como se fosse uma cartomante, tá? Você conversa com o seu cliente e esse cliente, sem querer, te traz informações. E você começa a guardar somente o necessário. Então, se ele falou a data de aniversário de casamento, você começa a anotar. Falou que é uma data especial, falou que é uma roupa para uma formatura, que seja. E, de repente, conversando, você pergunta a data de aniversário, e por aí vai. Quando você vai conversando com esse cliente, você começa a identificar pontos e itens que ele gosta, e assim você oferece e vai ser mais assertivo. No final da venda, esse cliente vai se sentir importante, porque você começa a jogar elementos para ele que ele nem percebeu que ele falou, né? Então, por exemplo, às vezes, no atendimento eu pergunto o signo da pessoa, né? E conversando com isso, de repente,
No final do atendimento, de muita conversa, eu falo, ah, mas você é de tal signo. A pessoa fala, nossa, mas como você sabe? Ah, você me falou, sei lá. E assim você começa a fazer essa pessoa se sentir importante, tá? Isso é muito importante. E aí, dentro da abrangência, nós temos o gerente, né? O gerente, às vezes o proprietário da loja não consegue estar ali presente sempre. Então, o gerente é o cara que vai apagar incêndio, é o bombeiro da loja. Comprou a peça deu um problema, de repente foi atendido e se sentiu invadido pela forma como o atendimento aconteceu, porque esse relacionamento com o cliente, ele é como o flautista de Hamlet. Eu não sei se todos sabem a história do flautista de Hamlet. O flautista de Hamlet, ele tocava a flauta e ia hipnotizando as pessoas conforme ele tocava a flauta. Hipnotizava, no caso, ele foi contratado para tirar uma praga de ratos que havia numa cidade e tocando essa flauta, os ratos todos iam seguindo ele. E assim, ele jogou os ratos no mar, tá? Então, o flautista é a mesma coisa. Se nesse processo de relacionamento você dá uma bolada fora, erra uma nota nessa flauta, você compromete um pouco da venda. E aí entra o gerente. Ele é que vai resolver e apagar os incêndios. Uma boa técnica para você aprender a apagar incêndios de maneira adequada, com cordialidade, respeito e tranquilidade, sem deixar que esse problema que aconteceu ali na loja invada o lado pessoal e os seus valores, pega um celular de alguém, liga na Apple e fala, olha, meu celular quebrou a tela. E você vai ver um belo exemplo de atendimento, né? Então, imediatamente a Apple já fala, porque ele identifica o problema, vê que você tem um problema e ela fala exatamente o que você precisa ouvir. Calma, meu senhor, nós vamos resolver o seu problema imediatamente. Só um minuto que eu vou seguir o protocolo da empresa para que você seja atendido da melhor maneira possível. Olha só que legal. Então, às vezes as pessoas já vêm ríspidas quando tem um problema. Imagina, comprou um presente e esse presente rasga, né? Então, assim, as pessoas têm que aprender não só a vender, mas como também a solucionar problemas. E quando você faz esse mecanismo, que é essa máquina de venda e de fazer dinheiro, você consegue transformar a pessoa que limpa a sua loja, o gerente, o atendente, o cara do caixa, em vendedores. Porque às vezes a pessoa está lá no caixa... a sua força de vendas, né? Oi? Você acaba aumentando a sua força de vendas fazendo isso, né? Exatamente. Porque quando você chega no caixa, às vezes você precisa de mais alguma peça. E você não lembra naquele momento, tá? E se você tem um caixa treinado, porque ele já vai te mandar embora. Mas quando você tem um caixa treinado ali, ele consegue te oferecer um outro leque de produtos. E assim você consegue fazer uma venda casada. Uma técnica muito legal também é pedir para os seus vendedores observar quando ele for num restaurante, num bar ou numa loja de veículos e ver como os proprietários fazem o atendimento. Os proprietários, eles se destacam ali, no meio dos vendedores. Você vê que é um cara que está verdadeiramente comprometido com a venda. E, principalmente, colocar na cabeça de toda a equipe que perder uma venda é inadmissível. Você não pode aceitar perder uma venda, porque se o cliente entrou na sua loja, ele te escolheu dentro de inúmeros concorrentes existentes, tá? Tanto na internet, quanto dentro da própria cidade. Então, acabou aquela história de você ser o único lojista num raio de 100 quilômetros. Hoje, os próprios fabricantes já estão vendendo diretamente para o consumidor final. E o que vai fazer o consumidor final comprar de você e não do fabricante? O seu atendimento. Então, tem que ter na cabeça que eu quero vender para aquele cara que é impossível de vender. Aquele cara que é impossível de persuadir. Eu adoro fazer esse tipo de venda. Quando a pessoa vira para mim, um outro vendedor, e fala, olha, daquele rapaz lá, meu amigo, você não vai conseguir vender nenhum real. E aí eu vou lá e fecho a venda. Aí é satisfação. Ô, Jonathan, deixa eu só... uma coisa que eu acho que me veio à mente com tanto o João quanto você falando, a questão é a seguinte, a gestão do atendimento, ela é crucial
existe uma informação que precisa fluir continuamente, seja do dono para os seus colaboradores, para efetuar a venda, capacitando, seja dos seus colaboradores capacitando a visão do cliente para trazer para você como empresário. Então, é um fluxo que deve continuar de forma pré-estabelecida e que todo mundo converse a mesma linguagem. Uma coisa que se fala muito, eu vou colocar uma provocação para vocês, quando você tem equilíbrio entre esforço e recompensa, tudo vale a pena, tudo funciona, né? Então, a minha força de venda, ela vai vestir a camisa, vai lutar, porque ela tem uma recompensa do esforço dela também. Então, quando a gente fala de projetos sistêmicos, né, o sistema de atendimento, a gestão de atendimento, ele incorpora esse fator, porque nada mais ruim ou crucial por uma equipe é onde o esforço de um é recompensa de outro, né? Então, como vocês veem essa estruturação, quando você fala, né, na estrutura de venda, como que vocês dois veem a questão de balancear esse esforço e recompensa, deixar equilibrado para que as pessoas realmente vistam a camisa e vão sair vendendo muito? Porque se o empresário não fizer isso, a equipe de venda dele pode ser ótima, mas vai ser um momento que ela vai se desgastar, porque ela faz e não vê nenhum retorno, nenhuma recompensa para ela. Mas ela é muito importante, proximidade com os colaboradores, tá? A recompensa financeira, ela é legal, eu acho que tem que acontecer. Desculpa, não só financeira. Recompensa não, mas N, não só financeira. Exatamente. Então, assim, nós temos a recompensa financeira, mas nós temos a recompensa que ela é a satisfação de fazer aquilo, tá? Então, isso é uma dificuldade muito grande que nós encontramos aqui no nosso município. Muitas pessoas têm vergonha de trabalhar na loja onde trabalham. Outras pessoas têm vergonha de falar que ocupam determinados cargos. Eu já me deparei com pessoas dizendo que era sócio da empresa, e aí às vezes eu encontrei o outro suposto sócio e ele disse, não, eu não tenho sócio aqui. Então é preciso quebrar todas essas vergonhas que a sua equipe tem, tá? E fazê-las se sentirem satisfeitas em exercerem aquela função, ok? Então, eu lembro quando eu comecei na carreira de trabalho, muito novinho, tá? Como menor aprendiz em uma rede de supermercado, e ali, na molecagem, eu tentava fugir do trabalho, né? Vinha aquele cliente que você sabia que ia dar uma canseira e não ia dar uma gorjeta, eu corria. E aí, a partir de determinado ponto, eu descobri que isso não era ser sábio o suficiente, que não tinha como fugir do trabalho. Ou seja, o ideal era que eu trabalhasse o melhor possível dentro daquele espaço de tempo que eu fui contratado. Quando eu fiz isso, meus amigos, eu conheci um cara que me patrocinou por 10 anos. E o salário na época, Marcelo, era de R$ 152,50. Era uma miséria. E assim eu fui galgando e fazendo um network muito bacana, que me trouxe uma prosperidade que eu gosto muito, tá? Então, vale a pena você, empreendedor, mostrar para os seus funcionários que a oportunidade entra na porta todos os dias. Todos os dias, você não sabe com quem você está se relacionando. Eu já contratei atendentes do McDonald's, tá? Eu passei ali, gostei do atendimento do cara, pedi o telefone e falei, meu, tem uma proposta para você. Ou seja, o cara está ali atendendo, tá? E de repente ele presta um bom atendimento, passa o empresário e laça essa pessoa, tá? Então, se você fizer, é ruim para o empreendedor, às vezes, perder um grande funcionário. Mas, se o empreendedor mostrar que a oportunidade passa ali o tempo inteiro, tá? E que se ele fizer um atendimento de excelência, todo mundo ganha, vale a pena. Não é só o ganho financeiro. É o ganho da satisfação de atender bem, é o ganho da oportunidade, do laço que você está estreitando ali todos os dias, né? De fato, eu entendo o desafio como um benefício, né? Quando você tem desafios, né? Sejam desafios profissionais que você almeja dentro ou fora da empresa. Mas obrigado pela resposta.
João. Marcelo, só complementando essa sua pergunta aí, a resposta do Jonathan, a coisa mais difícil que existe na empresa é você fazer a remuneração por competência, né? Isso realmente é uma falha que as empresas têm de forma geral, porque o Jonathan, inclusive, fez uma colocação na frase ali que, de uma certa forma, eu discordo. Não perca a venda. Eu já digo o seguinte, perca a venda, mas não perca o cliente. Muitas vezes, você, naquela ânsia de querer fazer a venda, você acaba perdendo o cliente. Então, às vezes, uma venda não é... Quando você mantém o cliente, você não perdeu a venda. Você adiou para fazer uma venda com mais qualidade, algumas vezes. Né? Eu tenho essa preocupação. Porque muitas vezes o vendedor fica tão afoito para fazer a venda, né? E quando existe, por exemplo, comissão, né? Eu já tive convivência, por exemplo, já trabalhei em lojas de varejo, e muitas vezes o vendedor que mais vendia era o vendedor que pior atendia. O que ele fazia? Ele fazia muita venda empurra-terapia, empurrava muita venda. Ele não guardava roupa, por exemplo, né? Porque não é só vender, você tem que cuidar da loja, você tem que cuidar da gestão da loja. Nós estamos falando aqui hoje de gestão de atendimento. Então, vender só é uma parte do processo. Mas você fez, por exemplo, você tem a apresentação da peça, né? Você, uma loja de roupa, apresentou a roupa para o cliente, ele experimentou. Alguém tem que guardar essa roupa. Então, dependendo, por exemplo, as pessoas só querem saber de fazer o quê? Só querem saber de vender. Ninguém quer cuidar de voltar a roupa, ninguém quer cuidar de fazer o arranjo da loja internamente. Então, eu acho que é muito importante você tentar estabelecer metas, né? Mas de forma mais abrangente. Né? Metas para quê? Para atendimento, para atender, sim, quantas pessoas você... Porque é muito comum a gente tentar fazer o acompanhamento da gestão, para mensurar, inclusive, os resultados que aquele atendente, aquele vendedor está tendo. Então, eu sempre oriento o seguinte, se você quer ser um profissional de atendimento, começa a pensar o seguinte, quantos clientes você atendeu na parte da manhã? Desses que você atendeu, quantos você converteu em venda? Quanto você acha que conseguiu fidelizar? Né? Porque o fato do cliente comprar uma única vez da gente não quer dizer que ele vai ser cliente, não é nem cliente. Ele fez uma experiência só com você. Né? Então, é importante a gente realmente criar a cultura de estudar vendas, respirar vendas, pensar vendas. Né? E aquilo que eu acabei de falar, que a empresa, claro que o atendimento é que vai fazer com que a venda aconteça ou não. Né? Porque você fazendo um atendimento, você não precisa vender para uma pessoa para você fazer um bom atendimento. Você pode estar fazendo um excelente atendimento, não fechar a venda naquele momento, mas fazer uma excelente pré-venda e fidelizar esse cliente amanhã depois. Então, eu acho que a venda é consequência de um relacionamento. Né? A gente vê muitas vezes um vendedor muito ansioso. Isso é muito complicado. Às vezes, por que isso? Porque a cobrança da loja com relação às metas. Porque para que serve uma meta de venda? A meta nada mais é para motivar. A meta que diz assim, esse aqui é o alvo, esse aqui nós estamos em busca deste alvo, para que nós estamos indo. Né? Agora, dependendo da forma que a meta é implantada, a meta vira um estresse danado, fica todo mundo desnorteado, cansado. Exausto, conseguindo, né? Oi? Fica todo mundo exausto por colocar uma meta que não é factível, né, João? Não pode colocar uma meta muito fácil, mas se a meta for ousada demais, você acaba gerando uma frustração no time. Claro, então, se a meta... um pouquinho todo mês faz mais sentido do que crescer muito de uma vez só, né? Sem dúvida nenhuma. Se você coloca uma meta muito alta, ninguém motiva. Se você coloca ela muito baixa, também vira brincadeira, né? Pois é. João, você comentou aí de remuneração variável, de metas. Como é que a gente pode equilibrar esse estímulo ao vendedor? A remuneração variável, nós estamos falando da famosa comissão de vendas, né? Como é que a gente pode equilibrar esse estímulo ao vendedor, essa remuneração individual,
mas, ao mesmo tempo, evitar uma competição interna. A gente vê que em algumas empresas a gente tem ali uma competição muito forte entre os vendedores. Isso, por um lado, é interessante, mas, por outro, não. Como é que a gente trabalha essa questão do individualismo e uma questão aí da equipe junta poder gerar melhores resultados? Bom, primeira coisa é fazer treinamento de equipe. Nós não podemos esquecer que o estrela é muito bom no céu e no fundo do mar. Empresa não tem que ter estrela, empresa tem que ter time, tem que ter equipe. Então, se você começar, por exemplo, a enaltecer muito um vendedor, colocá-lo em pedestal, não sei o quê, você está estragando, você está desmotivando os outros vendedores, né? Então, a questão é dizer o seguinte, olha, primeira coisa que é muito importante em qualquer atendimento é a ética. Então, se você começar, por exemplo, a não estar trabalhando com ética, não estar trabalhando essa divisão de tarefas, né? Eu acabei de falar agora há pouco aqui e eu gosto muito de fazer aquela pergunta. Por quê? Se você tem, por exemplo, 20 vendedores no mesmo ambiente, por que um está está superando a meta com alta vantagem e o outro está tendo um resultado muito inferior? Você tem que procurar saber por quê. Muitas vezes, ou algumas vezes, eu diria assim, aquele vendedor que está tendo um resultado excelente, ele está deixando de fazer alguma coisa. Eu lembro uma experiência que eu tive numa loja, a pessoa vendia muito. Por que ela vendia? Ela punha todos os outros vendedores para trabalhar para ela. Por que ela falava? Ó, guarda essa roupa para mim, pega aquilo no depósito para mim, não sei o quê. Quer dizer, aí era fácil bater a meta, né? E por quê? Porque a loja remunerava que jeito? Individualmente. Existem lojas, inclusive, Ivan, que remuneram por setores, né? Tem loja que remunera só o feminino, estabelece meta, divide os vendedores até por setor. Fulano trabalha só mais no feminino, fulano no infantil, e faz aquele giro, às vezes, de vez em quando. Tem vários critérios para poder. Mas esses critérios, essas formas, é para quê? Para motivar as pessoas, para inspirar os vendedores a vender, né? Mas a melhor forma de incentivar alguém é você inspirando também a liderança, sabe, Ivan? Porque quando a gente fala liderança, não é liderar pessoas, é liderar problemas, liderar situações. A liderança, a meu ver, ela é situacional. Então, toda vez que você começa a resolver um problema para alguém, você, de uma certa forma, começa a se tornar líder para aquele alguém, né? Igual alguém falou agora há pouco, vender, o Jonathan falou agora há pouco, vender é resolver problemas, sem dúvida nenhuma, ele tem toda a razão, vender é solucionar. Você não tem que ser vendedor, você tem que ser um solucionador de problemas. Mas muitas vezes a pessoa entra na loja, por exemplo, para comprar uma camisa. Quem entra para comprar uma camisa está com um problema. Mas se a pessoa vender uma camisa que não foi adequada ao perfil dele, que ele não ficou satisfeito com aquela camisa, além de ela não ter resolvido o problema, ela criou um outro problema, concorda? Então, o que acontece? As pessoas, quando compram um determinado produto, é muito importante o feedback que ela vai ter das outras pessoas em relação àquele produto. Se as pessoas elogiam aquele produto que o vendedor... Porque, na verdade, como é que a venda tem que ser hoje? A venda hoje tem que ser consultiva. O vendedor tem que dar uma consultoria para o cliente, né? Muitas vezes, quantas vezes você chegou numa loja, determinado a comprar um determinado produto, chegou lá, construiu um diálogo com o vendedor e ele te vendeu um outro produto que você nem imaginava que existia no mercado, ficou feliz da vida e ficou grato ao vendedor pela consultoria que ele te deu. Mas isso só foi possível porque houve confiança, houve credibilidade durante o relacionamento que você teve com ele. Aí o que acontece? Você acaba ficando fiel. Naturalmente, você vai não só porque vai voltar a procurar outras vezes, quando vai recomendá-lo para outras pessoas, né? Então, eu acho que a melhor maneira que tem para evitar esse tipo de problema que você citou aí, Ivan, de vendedor ficar se pegando, porque quando acontece isso, quem acaba perdendo com isso é a própria loja, a organização que acaba perdendo com isso. Então, tem que ter ética e tem que ter divisão de tarefas, né? Tem que ficar claro também quais são as tarefas, qual que é a gestão da loja. Porque a venda, só vender, é uma etapa só do processo.
para que a mercadoria seja vendida, tem todo um processo que tem que acontecer para que isso ocorra. Então, devolver as roupas que foram experimentadas tem que ser devolvidas nos lugares. Isso faz parte da venda, isso faz parte do atendimento. E principalmente nesse quesito de fazer um atendimento interno de excelência. Se você começa só a querer levar vantagem, só querer vender por pisar no outro, você não está sendo um membro da equipe, você está trabalhando como indivíduo, não como membro de equipe. Qual que é a diferença? O indivíduo faz o que é bom para ele, o membro da equipe faz o que é bom para a equipe, mesmo que algumas vezes não seja tão bom para ele. Boa, João. Gostei muito da sua frase, João. Já até escrevi aqui para não esquecer. Estrela é bom no fundo do mar e no céu. Exatamente. Porque senão você vai estragar, você vai acabar penalizando todo mundo. Tem gente que fica endeusando um determinado vendedor, uma determinada pessoa na empresa, isso não é legal, entendeu?